O Investidor Inteligente de Benjamin Graham é um dos mais influentes e respeitados livros já escritos sobre investimento. Publicado pela primeira vez em 1949, ele continua sendo uma referência essencial para investidores de todos os níveis de experiência. A obra é dividida em diversas seções, cada uma explorando diferentes aspectos do investimento inteligente. 1. Filosofia de investimento. Item Graham argumenta que o investimento em ações deve ser tratado como uma participação em um negócio real, e não como uma aposta no mercado de ações. Item Ele destaca a importância de uma abordagem paciente e disciplinada, enfatizando que o verdadeiro investidor busca valor a longo prazo, enquanto o especulador se concentra nos movimentos de curto prazo do mercado. Item O investimento inteligente envolve identificar empresas sólidas e subvalorizadas, cujo valor intrínseco seja superior ao preço de mercado das ações. 2. Análise fundamentalista. Item Graham introduz os conceitos de análise fundamentalista, que incluem a avaliação dos fundamentos financeiros das empresas para determinar seu valor intrínseco. Item Ele sugere que os investidores examinem cuidadosamente os demonstrativos financeiros das empresas, como o balanço patrimonial, a demonstração de resultados e o fluxo de caixa, para avaliar sua saúde financeira e desempenho passado. Item A análise fundamentalista também envolve considerar fatores qualitativos, como a qualidade da administração, a posição competitiva da empresa e as perspectivas do setor em que ela opera. 3. Margem de segurança. Item 1 dos conceitos centrais do livro é a margem de segurança, que Graham define como a diferença entre o preço de mercado de uma ação e seu valor intrínseco. Item Ele enfatiza que os investidores devem comprar ações com uma margem de segurança suficiente para protegê-los contra eventos imprevistos e variações de mercado. Item A margem de segurança não apenas minimiza o risco de perda, mas também aumenta o potencial de lucro quando o mercado eventualmente reconhece o valor verdadeiro da empresa. 4. Mentalidade contrária. Item Graham encoraja os investidores a adotarem uma mentalidade contrária, ou seja, a agir de forma oposta à maioria do mercado. Item Ele sugere que os investidores comprem ações quando estão sendo negociadas a preços abaixo de seu valor intrínseco, aproveitando as oportunidades criadas pela irracionalidade do mercado. Item Essa abordagem requer coragem e convicção para resistir ao comportamento de rebanho e tomar decisões baseadas na análise racional e no julgamento próprio. 5. Investimento defensivo. Item Graham também discute a estratégia de investimento defensivo, que envolve a seleção de ações de empresas estáveis e bem estabelecidas, com um histórico comprovado de lucros e dividendos consistentes. Item Essas empresas tendem a resistir melhor às flutuações do mercado e oferecem uma fonte confiável de retornos a longo prazo, mesmo em tempos de incerteza econômica. Item Investir defensivamente é uma abordagem prudente para os investidores que priorizam a preservação do capital e a geração de renda ao longo do tempo. 6. Psicologia do investimento. Item Graham dedica uma seção significativa do livro à psicologia do investimento, destacando a importância de controlar as emoções e manter uma abordagem racional diante das flutuações do mercado. Item Ele adverte contra o excesso de confiança e o medo, que podem levar os investidores a tomar decisões irracionais e prejudicar seus resultados. Item A capacidade de permanecer disciplinado e focado em fundamentos sólidos, mesmo quando o mercado está em tumulto, é essencial para o sucesso do investimento a longo prazo. 7. Capítulos iniciais. Item Nos primeiros capítulos do livro, Graham estabelece as bases para uma abordagem sólida de investimento, diferenciando claramente entre investimento e especulação. Item Ele enfatiza a importância de uma mentalidade de longo prazo, incentivando os investidores a não se deixarem influenciar pelos movimentos de curto prazo do mercado. Item Graham introduz a ideia de que o verdadeiro investidor busca oportunidades de investimento com base em fundamentos sólidos e valor intrínseco, enquanto o especulador busca lucro rápido e especulações de curto prazo. 8. Análise de demonstrativos financeiros. Item Graham oferece insights detalhados sobre como analisar os demonstrativos financeiros das empresas, destacando métricas-chave como o índice preço-lucro, o valor patrimonial líquido e o retorno sobre o patrimônio líquido. Item Ele demonstra como os investidores podem usar essas métricas para identificar empresas subvalorizadas e avaliar seu potencial de crescimento futuro.
Item Graham enfatiza a importância de uma análise minuciosa e criteriosa dos dados financeiros, evitando armadilhas comuns e falsas impressões. 9. Análise de títulos de renda fixa. Item Além de abordar o investimento em ações, Graham discute estratégias de investimento em títulos de renda fixa, como bonds e debêntures. Item Ele oferece orientações sobre como avaliar o risco e a qualidade dos títulos de renda fixa, bem como estratégias para construir uma carteira de títulos diversificada e equilibrada. Item Graham destaca a importância de compreender os diferentes tipos de títulos de renda fixa e suas características únicas, para tomar decisões de investimento informadas e prudentes. 10. Gestão de carteira. Item No livro, Graham fornece orientações práticas sobre como construir e gerenciar uma carteira de investimentos diversificada e equilibrada. Item Ele discute estratégias de alocação de ativos, rebalanceamento periódico e gestão de riscos, com o objetivo de maximizar os retornos no longo prazo. Item Graham enfatiza a importância de uma abordagem disciplinada e sistemática para a gestão de carteira, evitando movimentos impulsivos e reagindo com base em fundamentos sólidos. 11. Estudos de caso. Item Ao longo do livro, Graham inclui numerosos estudos de caso e exemplos reais para ilustrar os princípios e conceitos discutidos. Item Esses estudos de caso oferecem insights valiosos sobre como aplicar a abordagem de Graham na prática, mostrando exemplos de empresas bem-sucedidas e estratégias de investimento eficazes. Item Graham utiliza esses exemplos para destacar os benefícios de uma abordagem paciente e disciplinada para o investimento, independentemente das condições do mercado. 12. Revisão da edição atualizada. Item Em edições posteriores do livro, revisores como Jason Zweig adicionaram comentários e atualizações para tornar os conceitos de Graham mais acessíveis e relevantes para os investidores contemporâneos. Item Essas revisões incluem exemplos e referências atualizadas, bem como insights adicionais sobre como aplicar os princípios de investimento de Graham em um mundo em constante mudança. Item A revisão da edição atualizada ajuda a garantir que o livro continue sendo uma leitura relevante e valiosa para os investidores de todas as gerações. 13. Importância da educação financeira. Item Graham enfatiza a importância da educação financeira para os investidores. Ele incentiva os leitores a dedicarem tempo para compreender os princípios básicos de investimento, incluindo análise financeira, avaliação de risco e gestão de carteira. Item Através da educação financeira, os investidores podem tomar decisões mais informadas e conscientes, minimizando os riscos e maximizando os retornos ao longo do tempo. 14. Paciência e disciplina. Item Uma das mensagens centrais de Graham é a importância da paciência e disciplina no investimento. Ele ressalta que o sucesso no mercado de ações não ocorre da noite para o dia, mas sim ao longo de um período prolongado de tempo. Item Os investidores devem estar preparados para suportar as flutuações do mercado e manter uma visão de longo prazo, evitando reações impulsivas ou emocionais diante de cenários adversos. 15. Análise de riscos. Item Graham destaca a importância de uma análise cuidadosa dos riscos ao investir. Isso inclui não apenas os riscos específicos de uma empresa, mas também os riscos macroeconômicos e sistêmicos que podem afetar o mercado como um todo. Item Os investidores devem estar cientes dos diversos tipos de riscos associados ao investimento em ações e títulos, e tomar medidas para mitigá-los através da diversificação e da seleção criteriosa de ativos. 16. Controle de custos. Item Graham enfatiza a importância de minimizar os custos ao investir. Isso inclui não apenas as taxas de corretagem e administração, mas também os custos associados à compra e venda de ativos, como impostos e spreads de mercado. Item Os investidores devem procurar oportunidades para reduzir os custos e maximizar os retornos líquidos de seus investimentos, garantindo assim uma maior eficiência e rentabilidade ao longo do tempo. 17. Ajustes à realidade do investidor. Item Graham reconhece que cada investidor possui diferentes objetivos, horizontes temporais e tolerâncias ao risco. Portanto, ele encoraja os leitores a adaptarem sua abordagem de investimento de acordo com suas circunstâncias individuais.
O livro oferece orientações gerais e princípios universais que podem ser aplicados por uma ampla gama de investidores, mas também reconhece a necessidade de ajustes e modificações para atender às necessidades e preferências individuais. 18. Evolução contínua. Por fim, Graham ressalta que o investimento é uma jornada de aprendizado contínuo. Os investidores devem estar abertos a novas ideias, atualizações e perspectivas, e buscar continuamente aprimorar seus conhecimentos e habilidades. O livro O Investidor Inteligente oferece uma base sólida para iniciar essa jornada, mas os investidores devem estar preparados para continuar aprendendo e se adaptando ao longo do tempo, à medida que o mercado e as condições econômicas mudam. 19. Importância da avaliação do mercado. Graham enfatiza a necessidade de os investidores avaliarem o estado atual do mercado antes de tomar decisões de investimento. Isso inclui considerar fatores como avaliações de mercado, tendências econômicas e ciclos de negócios. Ao entender o contexto do mercado, os investidores podem ajustar suas estratégias de investimento e tomar decisões mais informadas sobre alocação de ativos e seleção de títulos. 20. Abordagem conservadora. Uma das principais mensagens de Graham é a importância de uma abordagem conservadora ao investir. Ele encoraja os investidores a priorizarem a preservação do capital e a minimização do risco, mesmo que isso signifique sacrificar retornos potenciais mais elevados. A abordagem conservadora ajuda a proteger os investidores contra perdas significativas e a manter uma base sólida para o crescimento futuro de seus investimentos. 21. Resistência à euforia do mercado. Graham adverte os investidores contra a euforia do mercado, que pode levar a decisões irracionais e comportamentos de rebanho. Ele destaca a importância de manter uma abordagem racional e disciplinada, independentemente das tendências do mercado. A resistência à euforia do mercado permite que os investidores evitem armadilhas comuns, como comprar em picos de mercado e vender em fundos, e em vez disso se concentrem em investir com base em fundamentos sólidos e valor intrínseco. 22. Aprendizado com os erros. Graham reconhece que os investidores inevitavelmente cometerão erros ao longo de suas jornadas de investimento. No entanto, ele destaca a importância de aprender com esses erros e usar essas experiências para melhorar suas habilidades e processos de investimento. Ao reconhecer e corrigir erros passados, os investidores podem se tornar mais proficientes e resilientes, aumentando suas chances de sucesso a longo prazo. 23. Adaptação às mudanças do mercado. O livro enfatiza a necessidade de os investidores se adaptarem às mudanças do mercado e econômicas. Isso inclui ajustar estratégias de investimento conforme necessário e aproveitar novas oportunidades que surgem no mercado. Os investidores devem estar preparados para revisar e modificar suas carteiras de investimento à medida que as condições do mercado evoluem, mantendo-se flexíveis e receptivos a mudanças. 24. Legado duradouro. Por fim, o investidor inteligente de Benjamin Graham deixou um legado duradouro no mundo dos investimentos. Seus princípios e insights continuam sendo amplamente respeitados e aplicados por investidores em todo o mundo, mesmo décadas após sua publicação inicial. O livro permanece como uma fonte de sabedoria temporal para investidores de todas as gerações, fornecendo uma base sólida para o sucesso financeiro e a segurança a longo prazo. Em conclusão, O Investidor Inteligente de Benjamin Graham é uma obra seminal que continua a influenciar e inspirar investidores em todo o mundo. Através de uma análise criteriosa e abrangente dos princípios fundamentais do investimento, Graham oferece uma orientação valiosa para aqueles que buscam construir riqueza de forma inteligente e sustentável nos mercados financeiros. Ao longo do livro, Graham destaca a importância de uma abordagem racional, disciplinada e fundamentada em princípios sólidos. Ele enfatiza a necessidade de os investidores entenderem a diferença entre investimento e especulação, priorizarem a segurança do capital, buscarem valor intrínseco em seus investimentos e resistirem à influência das emoções e da euforia do mercado. Além disso, Graham oferece insights valiosos sobre análise fundamentalista, gestão de carteira, controle de riscos e adaptação às mudanças do mercado.
Ele encoraja os investidores a aprender com seus erros, aprimorar continuamente suas habilidades e permanecer flexíveis diante das incertezas e volatilidades do mercado. Em última análise, o investidor inteligente serve não apenas como um guia prático para o sucesso financeiro, mas também como um testemunho duradouro da sabedoria e da visão de seu autor. Sua mensagem de prudência, paciência e diligência continua a ressoar entre investidores de todas as gerações, tornando-o uma leitura indispensável para qualquer pessoa interessada em dominar os princípios do investimento inteligente.